Perguntinha da enquete de hoje. Uma das maneiras que você participa. A gente já comentou aqui que vai sortear 4 convites do Cinemark. Outra maneira que você pode participar, com hashtag sim ou hashtag não, para a seguinte perguntinha da nossa enquete, no 12997167989. Você conhece quais são os direitos das crianças com deficiência? Aqui a gente está pensando num todo, não só na parte da educação. Isso mesmo. Mas num todo, tá bom? Você sabe ou não sabe? Se sim, comenta algum que você conhece. Se não, você pode aproveitar e já fazer a perguntinha para a nossa convidada de hoje. E aí acompanhe o nosso programa inteirinho, porque realmente vai ser com muita informação e também para ajudar familiares, pais, né, de crianças com deficiência. Então, as crianças com deficiência têm direito à educação em escola regular, seja na rede pública, seja na rede particular, mas apesar de ser um direito garantido, que está na Lei Brasileira de Inclusão, é um grande desafio para os pais fazer com que a lei seja cumprida com eficiência. É verdade, né, gente? Então, a gente entra naquele lance da empatia também. Né? Às vezes você não tem ninguém na sua família ou próximo que passe por uma situação de necessidade, de conseguir. É importante a gente saber, para informar as outras pessoas. Para ajudar. Porque a nossa intenção até com o programa é esse mesmo. Isso aí. É trazer a informação para a gente conhecer. E a convidada de hoje, ela é especialista nesse assunto. E vai explicar também quais as principais dificuldades e como uma família ela pode garantir e agir para que a criança tenha realmente esse direito a estudar com dignidade. Seja muito bem-vinda, doutora Débora Barros. Que bom ter você aqui no programa. Obrigada, Lucas. Obrigada, Águida, pela recepção. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Vamos falar então sobre a inclusão escolar, né? Como que funciona a questão da inclusão escolar? A escola pode, por exemplo, recusar uma matrícula da criança, alegando que não está preparada para receber essa criança com deficiência, independente se seja uma deficiência física ou a deficiência intelectual também, né? Então, a escola, ela não pode, em hipótese alguma, recusar a matrícula, seja da rede pública, tá? Ou da rede particular. Por quê? A escola, o papel da escola é justamente trazer a criança para o senso de sociedade. A escola é a primeira sociedade, né, em que a gente participa. Então, qual que é o intuito da escola? Trazer a criança para a vida social, para ela entender como a sociedade funciona, como as outras pessoas funcionam, entender que há uma diversidade no mundo. E crianças com deficiência fazem parte da sociedade, né? Como você falou, a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz isso. Quando a gente fala de inclusão, a gente não fala em facilitadores para as pessoas com deficiência. Na verdade, a gente fala de uma não exclusão, né? Porque a lei, a Constituição Federal, ela garante o acesso, né, das pessoas a direitos básicos e também seus deveres, certo? E quando a gente fala sobre acessar esses direitos, nós vamos ter pessoas que têm um pouco mais de dificuldades, que têm barreiras, né? Então, a deficiência, ela é colocada, medida, vamos dizer assim, dessa forma, a quantidade de barreiras que aquela pessoa tem para exercer plenamente a sua vida em sociedade. Então, as barreiras, elas já existem, né? Existem as barreiras físicas, daquela pessoa, da criança, por exemplo, que precisa de uma cadeira para se locomover. E na questão intelectual, já existem as barreiras da vida cotidiana. A escola não pode colocar mais uma barreira, que é impedir o convívio dessa criança com deficiência com a sociedade, com as outras crianças sem deficiência. Interessante a gente pensar também se existe algum tipo de limite, né? Quando o papai e a mamãe vai fazer lá a matrícula, tem esse problema de ter um limite de crianças com deficiência numa escola, a escola ela pode falar assim, olha, já estou com o limite esgotado, então como já tem outros alunos, não vai poder aceitar a sua matrícula. Isso é real? Não pode fazer, mas isso acontece. Nossa. Infelizmente, é algo que acontece e que eu escuto. A gente participa de grupos, né? Grupos em redes sociais, grupos mesmo junto da OAB. E aí o que acontece? A gente tem muitos relatos dessa forma, de pais que vão fazer a matrícula e falar, mas a gente não consegue atender porque já temos 3, 4 crianças com deficiência, seja a questão da deficiência física, né, crianças com autismo que hoje em dia estão em maior número sendo acolhidas nas escolas. Então, muitas escolas colocam sim essas barreiras. É uma barreira ilegal, tá? Não há limitação, tá? Não há quantidade de crianças com deficiência a serem atendidas.
todas as crianças que buscarem instituição escolar têm que ser recepcionadas. Na escola privada, a gente tem uma questão das vagas como um todo. A escola pode limitar uma quantidade de vagas, mas ela é obrigada a informar a quantidade de vagas que ela tem por sala. Então, por exemplo, vou fazer a matrícula do meu filho na escola, com ou sem deficiência, tá? Quantas vagas você tem aqui? Ah, tenho 25 vagas. Quantas vagas estão preenchidas? 20. Quero matricular o meu filho o meu filho de fato é autista. Quero matricular o meu filho aqui. Ah, não, mas a gente já tem outras 3 crianças. Mas ainda tem vaga na sala. Então, tem que matricular. Tá. Olha, gente, o nosso bate-papo vai ser realmente muito importante. Como o Lucas falou, se você tem alguém na família, alguma criança, né, com deficiência, é interessante para você, inclusive, tirar dúvidas e você pode fazer isso com a gente. Tá aqui o nosso WhatsApp, 99716 7989. A gente também vai passar aqui o contato da doutora Débora, porque ela é especialista nesse assunto. Além de advogada especialista nesse assunto, ela tem, inclusive, acabou de falar pra gente, uma criança, né, com deficiência. Então, quer mais autoridade e conhecimento do que a doutora Débora? Tá aqui para você o canal de contato com ela. Débora, tudo junto, barros.adv, tá bom? Ela é advogada de direito trabalhista, família e também de pessoas com deficiência. No próximo bloco, a gente volta no assunto, então pode preparar a sua pergunta ou até o seu depoimento. Lembrando que colocando o hashtag falando nisso na pergunta, que a Águida fez o convite para você participar, você vai concorrer 4 convites para o Cinemark. Uma pessoa só. Bom, o assunto aqui no estúdio, a gente está pensando um pouquinho nos direitos da inclusão escolar de crianças com deficiência. E você pode participar com a gente mandando perguntinha e também respondendo a nossa enquete pelo WhatsApp 12 997167989. Você conhece quais são os direitos das crianças com deficiência? Hashtag sim, se responder, por favor, já comente um pouquinho esse direito que você conhece. Ou hashtag não, no próximo bloco a gente já traz o resultado para vocês. Estou aqui, olha, com 2 pares de convite para você que quiser participar com a gente hoje do Falando Nisso, deixando sua pergunta. Só colocar a hashtag Falando Nisso, tá bom? A gente está hoje com a advogada Débora Barros. Ela é especialista em direito de pessoas com deficiência e hoje o foco é a criança na idade escolar, tá bom? Vamos então continuar o nosso bate-papo agora. Doutora, por exemplo, a escola é obrigada a contratar um professor auxiliar para acompanhar especificamente um aluno com deficiência, ou esse mesmo profissional pode cuidar de mais de um aluno na mesma sala com deficiência? Isso Como tudo, Águida, vai depender muito do nível de suporte que aquela criança precisa, tá? Então, quando a gente fala em criança com deficiência, a gente tem a questão das deficiências físicas, a deficiência intelectual, tem a questão do espectro autista, que é muito mais amplo, né? A gente vai ter crianças que têm pouca dificuldade da parte pedagógica, crianças com muita dificuldade da parte pedagógica. E como que funciona isso? É elaborado um plano multidisciplinar, que a gente chama, né? Elaborado junto com os terapeutas que atendem essa criança, médico, a parte pedagógica, qual é a necessidade dessa criança. Então, essa criança, ela chega na escola com um laudo, né, onde é exposto todas as dificuldades dela. A partir desse laudo, é feito também uma avaliação pedagógica para saber onde aquela criança vai precisar de ajuste de acompanhamento e, a partir daí, a gente determina se essa criança ela precisa de um cuidado exclusivo, tá? Ou se essa criança pode interagir, dividir esse cuidado com outra criança, porque ela tem uma facilidade de interação, ou ela já tem uma adaptação um pouco melhor ali. Então, não é uma regra que precisa ser exclusivo, e a regra é a criança que precisa de um suporte, de um apoio, ela tem isso garantido, seja na rede pública ou na rede particular, tá? Como isso vai ser feito? Se é 1 para 1, 1 para 2, aí vai depender de cada caso. Agora, a escola particular, de alguma maneira, ela pode colocar esse custo desse profissional a mais no bolso dos pais? Pode cobrar por uma taxa por isso? Não, a lei ela é bem específica em relação a isso, tá? Porque, como eu falei no começo, a escola ela tem que fornecer todas as condições para a criança frequentar a escola. Então, se uma das condições é
ter um acompanhamento individualizado ou ter um acompanhamento específico, a escola precisa arcar com esse custo, não são os pais que assumem o custo. Olha, a gente vai aproveitar. Obrigada, viu, pela sua participação. Tem bastante perguntas chegando. A gente já vai mostrar para a doutora Débora. Lembrando que você pode colocar a hashtag falando nisso, tá bom? Para concorrer a 2 pares de convites para o cinema. E aí aproveita que já é sexta-feira, já dá para programar aí uma sessão de cinema com quem você quiser, né? Na verdade, com 4 pessoas, com você e mais 3, tá bom? Vamos então às participações. A gente lê a primeira, que é da Thaís, e a Thaís, ela é de Taubaté. Ela disse o seguinte: doutora, o que me entristece é que geralmente as escolas colocam para cuidar dessas crianças pessoas que não estão preparadas. Já fui estagiária em pedagogia e ficava com deficientes que eu nem sabia como lidar. Ou seja, não é apenas uma opinião dela, mas segundo ela viveu essa situação. Isso acaba realmente acontecendo? Qual é a realidade hoje? Acontece, Agda, acontece muito, infelizmente. A realidade hoje, primeiro que não há uma quantidade necessária de profissionais capacitados em lidar com criança com deficiência, né? É um trabalho muito específico, é um trabalho que requer, além da preparação, ela requer a vontade de realizar aquele trabalho. É um trabalho que é dificultoso, né? Nós entendemos. E em contrapartida, o que a gente vê mais acontecendo hoje em dia são mais crianças sendo incluídas na escola. E aí essa conta não fecha, né? Temos poucos profissionais e muitas crianças exercendo aí seu direito de inclusão, e está certíssimo. Então, o que muitas vezes acontece é que essas crianças, elas precisam desse acompanhamento que a gente conversou aqui, né? Precisa desse ajuste para conseguir acompanhar a classe. E precisa de alguém para ficar lá, mas não tem essa pessoa com esse preparo, com essa especialização. Então, como é obrigatório ter, eles convocam estagiários, auxiliares, pessoas que estudam pedagogia, enfim, que têm um preparo pedagógico, mas não específico para lidar com pessoas com deficiência. Olha só, se você passa por alguma situação aí parecida, conhece alguém que precise de um auxílio até mesmo para entender os direitos certinho, vamos destacar aqui o Instagram da doutora Débora. Você pode entrar em contato com ela diretamente por aqui, ela com a equipe pode responder você, tá bom? deborahbarros.adv. Ela tem bastante vídeo explicando, tá? Os seus direitos, papai e mamãe. Vale a pena você acessar e seguir a doutora. Lembrando que você manda a perguntinha para participar do sorteio, tem que colocar o hashtag falando nisso, tá? Senão sua pergunta não entra no sorteio. A gente para um pouquinho agora, continua o assunto depois. Bom, nosso assunto hoje é para falar sobre os direitos de inclusão escolar de crianças com deficiência. A gente já mostrou a enquete aqui, você pode participar respondendo com hashtag sim ou hashtag não pelo nosso WhatsApp, que também sempre fica aqui, tá bom? Para você mandar sua pergunta, inclusive. Tá aí, olha, você conhece quais são os direitos das crianças com deficiência? Agora a gente vai dar uma olhadinha no resultado parcial da enquete de hoje na tela. Olha só, gente, como é importante a gente trazer esse assunto aqui. É uma questão mesmo de educar, né, de trazer conhecimento para que a gente possa cada vez mais fazer valer, né, garantir os direitos das crianças e das pessoas com deficiência. Com certeza, né? Acho que a gente está cumprindo a função do programa. É isso que é a mesmo. prestação de serviço, levar para você em casa a informação necessária. Manda para a gente a nossa perguntinha com o hashtag falando nisso. Pode mandar quantas perguntas quiser, tá bom? Você vai concorrer 4 convites para o Cinemark. Não esquece de colocar o hashtag falando nisso para a gente contabilizar. A nossa entrevistada de hoje é especialista nesse assunto, a doutora Débora Barros. Muito legal ter você aqui, doutora. Você vê que é necessário o assunto? E a gente recebeu um depoimento também, doutora, tão interessante, de uma mãe que tem um filho com um transtorno, o transtorno de autismo. E a gente vai compartilhar um pouquinho da história dela e a gente vai entender os desafios que ela acaba enfrentando na educação. Vamos entender? E a doutora comenta depois também um pouquinho sobre essa situação da Natália. Vamos lá. Olá, tudo bem? Eu sou a Natália, sou mãe da Maitê e dos gêmeos Luke e Henrique, onde o Henrique é TEA nível 3 de suporte e utiliza a comunicação alternativa porque ele é não verbal. E uma das nossas maiores dificuldades aqui em casa foi que, como o Henrique é não verbal, a gente nunca sabia o que estava passando pela cabecinha dele ou o que ele queria, como as simples necessidades básicas de querer tomar água ou querer comer, né? Eu tô com fome, eu tô com sede. E isso
angustiava muito a gente, angustiava muito a família em geral, os próprios irmãos, e ele acabava entrando numa crise de birra e aí era muito difícil da gente controlar. Então, uma das maiores dificuldades é compreender o que eles precisam e acolher essa crise de birra, porque sem esse acolhimento, essa crise aumenta, né, cada vez mais. Então, uma outra dificuldade seria o ir e vir das terapias, são bastante terapias. E uma das minhas dúvidas e o aperto do coraçãozinho da mãe atípica é como que o meu filho Teia criança será na fase adulta. Como que ele vai ter amigos, como que os vestibulares ou o próprio Enem está preparado para que essas crianças prestem essas provas, caso eles tenham a condição, essas provas vão ter adaptação, tem adaptação hoje em dia para quem tem laudo, e isso é uma dúvida e uma angústia que eu tenho por não saber, né, do futuro aí, de como vai ser, tá bom? Muito obrigada, um beijo, tchau, tchau. Obrigado pelo depoimento, minha querida. São desafios que realmente quem vivencia, você estava comentando aqui com a gente, e a gente estava trazendo informações, quem vivencia sente, né? Mas o mais importante, existe um suporte, existe um apoio que a gente tem o direito. Sim. Esse apoio, esse suporte, ele tem que ser oferecido, a gente até, né, uma outra oportunidade pode conversar sobre isso, mas na questão da rede de saúde, seja, né, pública ou particular, né, porque as terapias, elas são muito importantes para a criança autista. Quando a gente fala a criança autista, ela é dentro de um espectro, né, como a Natália trouxe, a filha dela tem um nível de suporte, o filho dela um nível de suporte 3, que a gente fala que é um nível de suporte alto. E o que determina isso? A quantidade de apoio que aquela criança, aquela pessoa precisa para viver situações do cotidiano. Então, como ela falou, como ele é não verbal, precisa ali da questão da comunicação alternativa para conseguir se expressar e conseguir viver ali com mais tranquilidade. Então, quando a gente fala dessa questão do apoio, é justamente sobre isso. É necessário que aquela criança receba suporte para conseguir frequentar a escola, interagir socialmente, porque também é um papel da escola. A criança não vai para a escola só para aprender a ler e escrever, ela vai para aprender a interagir. Então, quando é necessário ter esse apoio, dependendo do nível de suporte que a criança precisa, a escola é obrigada a fornecer, tá? Seja escola pública, seja escola particular, né? Então, é muito importante estar integrado também. Bom, daqui a pouquinho, então, a gente fala mais sobre essa questão, inclusive respondendo suas perguntas. Tem muita pergunta interessante chegando. Daqui a pouquinho, então, a gente responde, tá bom? Antes disso, a gente deixa aqui para você o Instagram da doutora Débora. Na tela, por favor, deborahbarros.adv, tá bom? Você pode entrar em contato com ela, tem um link ali, pode mandar mensagem, inclusive, se a gente não conseguir responder lá a tempo aqui no programa. E você rodando a página, você vê que tem muito conteúdo ligado à educação de crianças com deficiência e também da área da doutora, que é direito de trabalho e direito de família também. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta mais. Último bloco agora, tirando as suas dúvidas e também lendo comentários. A gente está falando sobre os direitos da criança com deficiência, com foco na educação. A nossa convidada de hoje é especialista nesse assunto, é a advogada a doutora Débora Ramos. Vamos então às participações na tela. A pergunta da Aline, a dúvida dela, e a Aline é de São José dos Campos. Ela diz o seguinte: minha filha tem uma síndrome rara e autismo. Ano que vem ela vai para a primeira série e estamos muito apreensivos com a questão do auxiliar que irá ficar com ela. Eu posso contratar uma auxiliar que tenha especialização para ficar com ela na escola ou é somente o que a escola oferecer, doutora? Ela pode contratar, sim, uma pessoa que tenha especialização, uma pessoa da confiança dela, uma pessoa que já esteja acompanhando a criança. A escola não pode impedir
tá, que o acompanhante terapêutico contratado pela família atue dentro da escola. Ele não vai ter a função pedagógica cabe à escola, mas o assistente terapêutico ou auxiliar terapêutico vai ter a função de acompanhar a criança na questão do desenvolvimento. Então, qualquer necessidade que aquela criança tenha de adaptação de atividade, de acompanhamento para, de repente, ir ao banheiro ou fazer o seu lanchinho, esse profissional está lá e pode ser um profissional da confiança da família. Excelente. Minha querida, faz o seguinte, segue a Débora aqui no Instagram e você também que está assistindo a gente, tem dúvidas no assunto, deborabagos.adv. Pode seguir, mandar sua dúvida que com certeza a doutora vai ajudar você. O Maurício aqui de São José também participa com a gente. Meu filho Lucas, meu xará, um beijo para ele. Hoje, com 25 anos, sofreu muito bullying na escola, pois não tinham as leis que estão em vigor hoje. Quais as penalidades que as crianças podem sofrer fazendo bullying em um deficiente? Excelente assunto. Sim. Hoje em dia, a gente tem muito difundido tanto a questão da criança com deficiência e maior presença de crianças com deficiência também em ambiente escolar. Há 20 e poucos anos atrás, isso não era tão comum, infelizmente. Então, hoje, as questões estão melhores. E em relação ao bullying, também há uma conscientização muito maior, inclusive das escolas. Tá? A criança em si, ela não vai sofrer nenhuma penalidade criminal, mas ela pode, a família, né, é chamada na escola, a escola tem que intervir nessas situações, tá? E a escola tem que acompanhar a família daquela criança que tá praticando o bullying, né? Contra qualquer criança, seja criança com deficiência ou não. No caso da criança com deficiência, tá? A família pode acionar diretamente a escola, porque quem é responsável por fazer esse controle do ambiente é a escola. E a escola, por si, acionar, né, a família da criança que está fazendo isso. Então, se for um caso mais grave, pode ser acionado o conselho tutelar, e inclusive a família daí responder, né, criminalmente ou penalmente por essa questão de bullying, dependendo da situação. A gente vai ler mais um comentário, agora é da Nanda de São José dos Campos, e a opinião dela, né? Acho bem interessante a inclusão, mas também acho que as crianças ficam perdidas, agitadas no meio dos outros alunos. É um comentário que ela faz. Eu acho assim, por experiência própria, minha filha chegou em casa esses dias dizendo: mamãe, o meu amiguinho tal, ele é autista. Eu falei: é mesmo? E você sabe o que é autismo? Sim, mamãe. E ela conversou comigo. Embora existam, cada criança tem lá as suas dificuldades, mas é dessa maneira que a gente pratica a empatia e a inclusão dessas crianças no meio escolar. E, inclusive, é dessa forma que a gente barra preconceitos. A minha filha, tendo ciência de que na escola, na sala dela, existe um aluno com autismo, né, ela já pratica exatamente a cidadania de uma forma para que a gente não possa excluí-los, né, de um direito que é a garantia dele de estudar. Aliás, doutora, se uma mãe percebe isso, né, que o filho sofre esse preconceito, né, dessa reclamação de outras mães que está atrapalhando o andamento do ensino das outras crianças, como devemos agir numa situação tão complicada e que infelizmente acontece? Infelizmente acontece, não acontece pouco, Lucas. Aí a gente foge até de uma questão do direito em si, mas a gente vai para uma questão do exercício da cidadania, como a Águida trouxe aqui para a gente, né? A família que percebe que a criança não está sendo incluída da maneira devida, né, que é participar de todas as atividades. Então, por exemplo, a criança é deixada de lado numa atividade porque, teoricamente, ela está atrapalhando o coleguinha. A família tem que entrar em contato com a escola, independente de escola pública ou particular. A escola pública, ela vai ter também a questão da Secretaria de Educação, da Delegacia de Educação, dependendo da competência de quem cuida dessa escola, e precisa ser acionado, tá? É direito da criança participar de todas as atividades da escola. E um ponto que a Nanda trouxe, que a gente escuta muito, as crianças ficam agitadas, muito se dá também pela falta de estrutura da escola em ter ali o profissional, né, o profissional competente para cuidar daquela criança com deficiência, ou até mesmo não ter esse profissional. Então, essa inclusão acaba não sendo feita de uma maneira efetiva. Bom, agora sim, já? Que pena, gente. Vamos fazer o nosso sorteio. Que bom que você participou, colocando a hashtag falando nisso. Vamos ver então quem vai ganhar 4 convites. Vai para Nanda. Nanda, daqui a pouquinho, depois do programa, a gente vai entrar em contato com você, tá bom?
Vamos lá então, só reforçar com vocês rapidinho, deborabarros.adv, o Instagram da doutora. Doutora, a gente agradece muito a sua participação. Obrigado por hoje, por tanta informação. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. É muito importante mesmo vocês trazerem essas questões, né? Então, eu vi aí pela enquete, me assustou um pouco. Muita gente não tem conhecimento do direito e tanto no Instagram quanto em outros canais e aqui também é muito importante a gente levar isso, né? As pessoas saberem um pouquinho de direito que elas têm. E a doutora vai voltar também com mais assuntos ligados à educação infantil, né, com relação à inclusão. Olha, um bom fim de semana para você. Segunda-feira a gente volta com um novo assunto, né? A gente vai falar sobre falsidade. Você Eita. convive com pessoas falsas? Fiquem com Deus, uma boa tarde. Amanhã, 10 horas da manhã, tem Manhã na Band. Beijo, a gente se vê. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São